Olá, gente. Antes de tudo, eu disponibilizei para vocês e enviei uma mensagem lá na nossa plataforma, disponibilizando um e-mail meu para que vocês me enviem as atividades que são enviadas como agenda para vocês. Então, caso alguém não tenha visto, o e-mail é prof. Vanessa Broto, com 2 T's, né? @gmail.com, tá? As atividades vocês têm que enviar para mim, porque eu preciso ter controle de quem fez e quem não fez. Como eu ainda não tinha disponibilizado o e-mail, as atividades de quarta-feira eu vou conferir na segunda. E as de hoje, que eu vou passar hoje, eu vou conferir na terça. Porque na terça até o fim do dia, tá? Na quarta eu tenho que estar com a listagem de quem fez já. Porque na quarta é o dia que eu vou passar eu vou corrigir esses exercícios com vocês, tá? Se Deus quiser, eu vou ter conseguido um quadro. Caso eu não consiga, eu vou fazer num papel e vou filmar o papel para vocês poderem ter a correção das atividades e a gente sanar qualquer tipo de dúvida que ainda tenha ficado, né? Então, é isso. E antes da gente passar por tudo isso, vocês tinham me pedido também que eu fizesse o resumo no caderno, que vocês entendiam melhor do que no livro. Então, eu resolvi fazer. Esse slide tá tudinho. Então, vocês printa a página. Eu sei que vocês são bons em tecnologia e vão saber o que fazer para poder pegar isso daí e passar pro caderno de vocês, tá? Então, vou começar e vou dar uma explicação. Vou explicar assim tudo de novo, por mais que já tenha sido coisa que a gente já viu até quando a gente ainda estava na escola. Eu vou dar uma repassada geral para ficar mais fixado. Radiciação, desde o comecinho, tá? Dado o número real A e o número natural N, desde que esse N seja maior que 2, maior ou igual, né? Define-se como a raiz enésima. Esse N é o índice da raiz, né? Então tem que ser maior que 2, porque a gente só tem acima de raiz quadrada para cima. E o número A é o radicando. Então, o primeiro aí, caso se esse índice da raiz for par, o A, o resultado disso vai ser um número real qualquer, só que esse número real tem que ser positivo, né? Ele vai ser maior ou igual que 0. Agora, se o índice for ímpar, pode ser positivo ou negativo, como a gente já tinha falado disso várias vezes, porque um número elevado a par sempre dá positivo. Então não tem como ter raiz de um número negativo, porque se a gente elevar a par vai dar positivo, nunca vai dar negativo. E se for ímpar, tanto faz, porque quando você eleva um negativo ao expoente ímpar, dá negativo. Se elevar a um expoente, se for negativo, fica negativo. Se for positivo, fica positivo com o expoente ímpar. Então, tudo bem ter índice ímpar e resultado e radicando negativo, não tem nenhum problema. Então, aqui a gente tem que, se for par, o resultado vai ser positivo, maior que 0. E se for ímpar, não tem problema nenhum, pode ser positivo ou negativo. Nomenclatura, raiz enésima de A igual a R, onde N é o índice da raiz, o A, que é o número de dentro, é o radicando, o símbolo é o radical e o R é a raiz. E aqui, no próximo slide, temos alguns exemplos. Primeiro exemplo, raiz cúbica de 27. A gente tem que procurar um número que é elevado ao cubo dá 27. Pode fatorar o 27, você vai achar que 27 é 3 elevado a 3, então a raiz cúbica de 27 é 3. Raiz quadrada de 25, o número que é ao quadrado dá 25, pode fatorar, 25 é 5 vezes 5, então 5. Raiz
Só um minuto, gente. Raiz quadrada de número negativo não existe. Raiz índice ímpar de um número negativo, tudo bem. Então, fatorando 32, a gente acha 2 e fica o negativo. E se o negativo estiver do lado de fora também, sem nenhum problema, raiz de 81 é igual a de 81 é 9, como menos está do lado de fora, fica menos. Então, aqui a raiz é quadrada. Mas deu negativo, mas o menos estava do lado de fora, então não tem nenhum tipo de problema. Continuando aí, eu coloquei as propriedades, que foi uma coisa que a gente já tinha feito também nas aulas, né? Primeira propriedade é que uma raiz a gente pode trocar ela por um expoente fracionário. Então, o índice, que é o númerozinho que fica do lado de fora, quando a gente escreve como fracionário, expoente fracionário, ele vem para baixo, e o número que está dentro da raiz, ele fica no numerador. Aí tem um jeitinho fácil de gravar, que a gente fala que é quem está aqui na sombra dentro da raiz, ele vai para cima, que ele vai para o sol. E quem está no sol, que é aqui fora, ele vai para a sombra, que é aqui embaixo da fração, tá? Então, o índice da raiz fica no denominador e o número que está elevado aqui dentro fica no numerador. Exemplo, 2 raiz elevado a 3 quintos. O 5 é o índice e o 3 é o número que está elevado a 2. Então, raiz quinta de 2 ao cubo. E no B, menos 2 elevado a 5 sétimos é raiz de índice 7 e expoente menos 5. Então, calculando, menos 2 elevado a 5 dá menos 32. Então, raiz sétima de menos 32. Para extrair a raiz de uma potência, dividimos o expoente da potência pelo índice do radical. Primeiro caso, quando a divisão é exata, e o segundo caso, quando ela não for exata. Quando for exata, é aquele caso que eu tinha falado para vocês sobre simplificação, né? Eu posso simplificar o 3 e o 15, né? E aí, simplificando por 3, aqui dá 1 e aqui dá 5. Então, o resultado disso é 2 à quinta. Ou, se você quiser colocar na forma de fração, né? Quem tá aqui dentro vai para cima, quem tá aqui fora vai para baixo. 15 dividido por 3, 5. É a mesma coisa, tá? Mesma regra. Que é a mesma coisa. Se você quiser simplificar por 7, aqui dá 1, aqui dá 2. Então, 5 elevado a 2. Ou, colocando em forma de fração, 14 vai para cima, o 7 vai para baixo, 14 dividido por 7, 2. Mesma coisa. Agora, quando a divisão não é exata, então o quociente da divisão será o expoente de maior fator possível que sairá do radical, enquanto que o resto será o expoente do fator que ficará no radical. Então, aí, ó, foi quando eu falei para vocês, para a gente dividir o número em expoente 5. Ó, a raiz aqui é quinta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 2 elevado a 10, que você pode escrever como 2 elevado a quinta vezes 2 elevado a quinta vezes 2 elevado a 3. Se você fizer isso, o 2 elevado a quinta sai da raiz, o outro 2 elevado a quinta sai da raiz também, e o 2 elevado ao cubo fica lá dentro da raiz quinta. Não pode esquecer de botar o índice da raiz, tá? Então, aqui fora a gente tem o 2 elevado ao quadrado, que foi os dois 2 a quinta que saíram da raiz, e dentro da raiz ficou o 8, né? A raiz quinta de 8. Então, 4 raiz quinta de 8. E aí, na letra B, temos a raiz cúbica de 2048. 2048 fatorado é 2 elevado a 11. Então, a gente pode escrever como 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, que é a mesma coisa que 2 elevado a 9. E aí, sobra, né, 9 para 11, sobra 2 aqui no expoente. Então, esse daqui você pode tirar como 9 dividido por 3, que é 3. Ou então, se você tiver dividido em fatores de 2 elevado a 3, 3 fatores de 2 elevado a 3, você vai tirar o 2 3 vezes dentro da raiz, que é 2 ao cubo. Então, tá aqui.
E sobra o 2 ao quadrado dentro da raiz cúbica. Então, do lado de fora é 2 ao cubo, que é o 8, e dentro da raiz cúbica fica 4, que é o 2 ao quadrado. Tá aqui o exemplo. Observação. Quando o expoente da potência aqui de dentro, quando o número aqui de dentro, o expoentezinho de dentro, que se encontra no radicando, for menor do que o índice, você não tem o que fazer. Porque não tem como você tirar 4 fatores de dentro de uma raiz sexta. Você precisaria ter pelo menos 6 fatores. Então tem que ser sempre maior. O de dentro tem que ser sempre maior do que o de fora para poder retirar da raiz. Se não tem o que fazer, é o jeito que você vai deixar ele, tá? Então, por isso aqui fica a raiz raiz sexta de 4. E aqui é a mesma coisa. 3 não tem como, não tem 6 fatores para sair de uma raiz sexta. 4 não pode sair de uma raiz sexta. E elevado a 5 não pode sair de uma raiz sexta, tá? Aqui, nesse exemplo aqui, todos eles saíram por quê? Porque o de dentro era maior do que o de fora. O de dentro dá para sair 2 vezes, 5 e 5, que dá 10 e sobra 3. Esse aqui. E esse daqui dá para sair 3, 6, 9. Dá para sair 3 vezes e sobrar ainda um 2 ao quadrado aqui dentro. Nesse caso, voltando, não dá, porque o de dentro é menor, não dá para separar eles em fatores elevado a 6. E nem aqui, não dá para separar em fatores elevado a 6, tá? Tudo a gente já tinha falado em sala. Até agora, não falei nenhuma novidade. Terceiro, considerando A e B números naturais, a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Lembra que eu tinha falado que quando é soma ou subtração isso não vale? Mas quando é multiplicação dentro da raiz eu posso separar em um produto de raízes sem nenhum problema? Então é isso, tá? Aqui, ó, raiz quarta de 5 vezes x ao quadrado, eu posso separar em raiz quarta de 5 vezes a raiz quarta de x ao quadrado. E nesse exemplo aqui, se você quiser, você ainda pode simplificar esse aqui, ó. Aqui dá para você simplificar por 2 e aqui por 2. Ficaria a raiz quadrada de x, tá? Quarto exemplo é parecido com o terceiro. Assim como você pode separar a raiz de um produto, você pode separar em produto de raízes, a mesma coisa você pode fazer quando é divisão. A raiz de uma divisão é a divisão das raízes. Então, raiz de 144 sobre 25. Você pode separar em raiz de 144 sobre a raiz de 25. E raiz de 144 é 12, a de 25 é 5. Quinto, quando multiplicamos ou dividimos o índice do radical e o expoente do radicando pelo mesmo número diferente de zero, a raiz não se altera. Então, foi o que eu estava falando até agora, né, sobre simplificar o radical. Se aqui 8 e 6, 8 e 6 tem como fator em comum o 2, então eu posso dividir os 2 por 2. Então, 8 dividido por 2, 4, e o expoente 6 dividido por 2, 3. Então, fica a raiz quarta de 3 ao cubo, que não dá para sair da raiz, porque como a gente acabou de ver, se o expoente do radicando, né, do número de dentro da raiz, é menor do que o índice, não tem como você tirar de dentro da raiz. E o segundo exemplo, raiz quinta de 2 à quarta. Aqui a gente não tem como simplificar, mas caso fosse necessário fazer igualar outra raiz para fazer operação, como a gente viu na última aula de slide, a gente pode. Então, se eu quiser multiplicar aqui por 5 e aqui também, raiz 25ª de 20 são a mesma coisa, sem nenhum prejuízo. Observação importante. A gente chama de radical semelhante, a gente já tinha visto também em sala, aqueles que apresentam o mesmo índice, o mesmo radicando. Então, se tem mesmo índice, 5, radicando o número de dentro 4, esse é semelhante com esse. Aqui é a mesma coisa, ó. Raiz cúbica de x quadrado y quarta, raiz cúbica de x quadrado y quarta, raiz cúbica de x quadrado y quarta. Então, não importa quem está aqui fora. Se tudo que está dentro da raiz for igual, inclusive os expoentes, e o índice também for, eles são radicais semelhantes. Operações com radicais. Foi o que eu
dei na última aula de slide. Botei aqui de novo, gente, para ficar na sequência, ficar organizado e vocês copiarem aí o que vocês quiserem no caderno de vocês, já que vocês tinham me pedido isso, tá? Então, por isso que eu botei de novo. E vou falar de novo pra gente poder fixar direitinho. Adição e subtração só pode fazer com radical semelhante. Como é feito? Você faz a operação com o número que está fora da raiz e repete a raiz com o radicando, com o índice, tudo igual. A única operação que você faz é com quem está fora da raiz. Então, aí no exemplo A é 8 mais 7, que dá 15, e repete a raiz cúbica de 6, tá? Então, aqui, você soma de fora, repete a raiz e o índice. Exemplo B, 3 menos 8 menos 5, e repete a raiz de 5. Multiplicação, primeiro caso, quando os radicais têm mesmo índice. Se tiver mesmo índice, você só repete a raiz com o índice e multiplica os radicandos. 6 vezes 5, 30. Raiz quarta de 30. Aqui todo mundo, na letra B, todo mundo é raiz quadrada. Então, posso multiplicar pela propriedade da raiz, que você pode botar uma raiz com todo mundo dentro da mesma raiz. Então, 3 vezes 5 vezes 6, que dá 90. Raiz de 90. Segundo caso, quando eles têm índices diferentes. Então, quando tiver índice diferente, o que você vai ter que fazer? Que eu falei no slide da aula de quarta. Você tem que fazer aquele MMC, você tem que igualar os índices, né? Para igualar os índices, você faz o MMC entre os índices, acha o resultado desse MMC, pega o MMC, divide pelos índices anteriores e esse resultado que der, você tem que multiplicar dentro do radical. Vamos lá ver como é que é isso na prática. Primeiro aqui, ó. Aqui o índice é 2 e aqui o índice é 3. MMC de 2 é 3, 6. 6 dividido pelo índice daqui, que é 2, dá 3. Então, aqui dentro tem que ficar 2 ao cubo. Tá aqui. E 6 dividido por 3, o índice daqui, dá 2. Só que aqui já tem um 2zinho. Então, esse 2 que deu de resultado tem que multiplicar esse expoente aqui. Então, 2 vezes 2, 4. Fica a raiz sexta de 2 ao cubo vezes 2 à quarta. 2 ao cubo com 2 à quarta dá 2 à sétima. Isso aqui a gente acabou de ver que se a gente quiser ainda pode tirar da raiz, né? Você pode escrever 2 à sétima como 2 à sexta vezes 2. Tirar o 2 à sexta da raiz e deixar o 2 lá dentro da raiz sexta. Exemplo B. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quadrada. MMC de 3, 4 e 2 é 12, tá aqui, tá? Então, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes o 2 daqui de dentro, tá aqui, ó. Tá colocadinho devagarzinho para vocês poderem ver. 12 dividido pelo 4 daqui do índice dá 3. Aqui dentro já tinham 3, então fica 3 vezes 3. E 12 dividido por 2, que é o que está aqui, né? Então não tem índice 2, dá 6. Como aqui dentro não tem expoente, fica com, quando não tem 1, né? 6 vezes 1, 6. Então temos aqui, ó, raiz 12ª de x elevado a 2 vezes 4, que é 8. De x elevado a 3 vezes 3, que é 9. De x elevado a 1 vezes 6, que é 6. Soma esses expoentes todos. 8 com 9 com 6, porque bases iguais multiplicando, a gente pode repetir a base e somar os expoentes. 8 com 9 com 6, 23. Se quiser simplificar esse radical, mesma coisa, pode simplificar. Dá pra gente escrever isso aqui como x elevado a 12 vezes x elevado a 11. O x elevado a 12 sai da raiz 12ª e o x elevado a 11 ficaria lá dentro. Potência. Potência é novo, tá? Potência não tinha falado na última aula, a partir daqui é coisa nova. Potência, para você elevar um radical a um expoente, a gente mantém o índice, não mexe no índice. O que você eleva é só o radicando, só o número que está dentro da raiz, tá? Então, você elevar uma raiz a uma potência é a mesma coisa que pegar essa potência e botar no radicando, no número que está dentro da raiz. Tá? Então, aqui, a raiz quarta de 2 elevado ao cubo. É a mesma coisa que a raiz quarta de 2, só o 2zinho, ao cubo. Tá aqui.
tá? Mesma coisa na letra B. Raiz sexta de x elevado a 3, tudo isso está elevado a quinta. O que você faz aqui? Você pega esse 5 e coloca no radicando. Só que o radicando já tem uma potência que é 3. Então, o que você usa aqui? Você usa a propriedade de potência, que é a potência de potência. Você multiplica os expoentes 3 e 5. Então, tá aqui, 15, tá? Então, x... Aí, perdão. Ficou raiz sexta de x elevado a 15, tá vendo? Só que 15 eu posso escrever como x à sexta vezes x à sexta, que dá 12, vezes x ao cubo, certo? X à sexta e x à sexta pode sair da raiz, fica x e x. Então, fica aqui, ó, x ao quadrado do lado de fora. E o x ao cubo que sobra fica lá dentro. Então, ficou assim. E tirar uma raiz de uma raiz, né? Para extrair raiz de um radical, a gente mantém o radical e multiplica os índices. Então, raiz quadrada da raiz cúbica de 6, você pega o índice 2 daqui, multiplica por 3, dá 6. Fica raiz sexta de 6. Exemplo B. Raiz quarta da raiz cúbica da raiz quadrada de 5. O que você faz? Multiplica os índices. Aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Raiz 24ésima de 5. E introdução de um fator em um radical, esse também já tinha falado com vocês sobre ele. Toda vez que a gente quiser introduzir um número a um radical, a gente precisa pegar esse número e elevar ele ao índice da raiz. Então, aqui a gente tem do lado de fora o 3. Se eu quero colocar ele dentro de uma raiz quarta, eu preciso elevar ele à quarta. Então, tá aqui dentro, ó. 3 elevado à quarta. Só assim ele pode sair e acontecer isso daqui, tá? Então, a gente aprende sempre a botar, lá no começo, né, a extrair. A gente nunca quer voltar, mas vai ter caso que a gente vai precisar, e eu vou falar aqui no exemplo importante. No item B, a gente tem um 5 do lado de fora e uma raiz quadrada de 2. Se eu quiser desculpa, gente. Minha garganta tá seca. Se eu quiser introduzir o número 5 na raiz quadrada, então eu preciso elevar o 5 ao quadrado. Tá aqui dentro ele. E aí você calcula isso aqui, né? 5 ao quadrado é 25, vezes 2, 50. Enfim, calcula aí o que você precisa. No exemplo importante, eu coloquei uma raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 5. Uma raiz dentro da outra raiz, porém, elas não estão diretamente uma dentro da outra. Tem um número ali no meio do caminho. Você não pode fazer como nesse caso aqui, ó, multiplicar direto o índice com o outro e pronto. Não pode. Porque você tem esse número aqui te atrapalhando, esse 2. Antes de fazer aquele jeito de multiplicar um índice pelo outro, você precisa introduzir esse 2 aqui dentro deste radical. Para introduzir o 2 dentro da raiz cúbica de 5, esse 2 tem que estar elevado ao cubo. Então, eu coloquei ele aqui dentro, tá vendo? 2 ao cubo vezes 5. Então, eu fiquei com a raiz quadrada dentro da raiz cúbica, e o 2 que estava aqui no meio do caminho me atrapalhando, eu botei para dentro dessa raiz cúbica aqui, ó, 2 ao cubo vezes 5. E aí eu calculei, 2 ao cubo é 8. E botei o 5 aqui do lado e multipliquei os índices da raiz. 2 vezes 3, 6. Então ficou raiz sexta de 8 vezes 5, que é 40. Então, raiz sexta do 40. Então, antes de você escrever como uma única raiz, multiplicando os índices, devemos introduzir o fator que está entre as raízes no radical mais interno. Se você tiver uma raiz, um número, outra raiz, outro número, outra raiz, você tem que ir introduzindo um por um, até você ficar com uma raiz dentro da outra, sem número no meio do caminho, e aí sim você pode fazer a multiplicação dos seus índices para virar uma raiz só, tá? No mais é isso. Eu tô passando aí os exercícios, como na última aula a matéria foi um pouquinho mais extensa, né, você vê que eu repeti muita coisa aí nessa de hoje, na verdade a de hoje
A novidade da de hoje foi só, acho que os últimos 3 ou 4 slides. Como tinha ficado muita atividade da última aula, eu não incluí a 45 e a 49, que eram as últimas páginas da aula passada. Então eu incluí dessa vez. E a 51 e 52, tá? Não deixem de me enviar pelo e-mail, por favor. Bom fim de semana pra vocês, se cuida, fica com Deus. Fique em casa, né? Que é o mais importante agora. Seguros e a salvo. Até semana que vem, gente. Qualquer coisa, manda lá na plataforma. E os exercícios já prontos e resolvidos de forma legível é importante, tá? Porque vocês vão digitalizar ou vão me mandar foto. Então, de forma legível, encaminhe para o e-mail que eu falei para vocês no começo. Tchau, tchau.